Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Guia Definitivo sobre a NR6, a norma regulamentadora que trata dos equipamentos de proteção individual. Se você trabalha em obras, indústria ou qualquer área que envolva risco, esta aula é para você. Vamos desmistificar a NR6 de forma técnica, prática e didática, com a edição mais atualizada para 2026. Prepare-se para dominar a segurança com EPIs. Você sabia que a falta ou uso incorreto do EPI está por trás de uma parcela assustadora dos acidentes de trabalho graves no Brasil? Estamos falando de vidas impactadas, família destruída e custos altíssimos para as empresas. A NR6 não é só apenas uma regra, é um escudo que protege contra acidentes fatais e invalidez permanente. Ignorar o EPI por achá-lo desconfortável é um erro crítico que pode custar muito caro. A lei é clara. O artigo 166 da CLT e o item 6.1 da NR6 exigem a proteção individual. Mas afinal, o que é EPI? A NR6 define como todo dispositivo ou produto de uso individual, destinado a proteger o trabalhador de riscos que possam ameaçar sua segurança e saúde. O ponto-chave aqui é: ele precisa ter um certificado de aprovação, o famoso CA, emitido pelo Ministério do Trabalho. Sem CA, não é EPI. E atenção, uma camiseta da empresa é um uniforme, não EPI. Um capacete com CA, sim, é um EPI. Essa distinção é fundamental para a segurança e para a conformidade legal. Na segurança do trabalho, temos uma hierarquia clara de proteção. Primeiro, tentamos eliminar o risco. Se não for possível, usamos o EPC, o equipamento de proteção coletiva, como um guarda-corpo ou uma rede de proteção. Somente quando o EPC é inviável ou insuficiente é que entra em cena o EPI. Pense assim: uma rede de proteção protege todos de uma obra. O cinto de segurança, que é o EPI, protege apenas quem o usa. O EPI é a sua última linha de defesa, e por isso sua escolha e uso são tão críticos. Isso está no item 6.3 da NR6. A NR6 estabelece a responsabilidade clara para o empregador. É dever da empresa fornecer o EPI gratuitamente, garantir que ele seja adequado ao risco e, crucialmente, exigir o seu uso. Não basta entregar. A empresa deve treinar o trabalhador de como usar, guardar e conservar o equipamento, registrar essa entrega em uma ficha ou sistema e substituir o EPI imediatamente se ele estragar. O erro comum é entregar o EPI e não fiscalizar o uso, ou pior, não ter registro de entrega. Isso pode gerar sérias penalidades. O item 6.6.1 da NR6 detalha tudo isso. Mas a responsabilidade não é só da empresa. O trabalhador também tem seus deveres. É obrigação usar o EPI apenas para a finalidade que se destina, cuidar da sua guarda e conservação e comunicar imediatamente ao empregador qualquer dano ou extravio. Usar um respirador pendurado no pescoço, por exemplo, é um erro grave que anula sua proteção e pode levar a doenças respiratórias. A recusa injustificada do uso de EPI pode, inclusive, ser o motivo de uma demissão por justa causa. É um compromisso mútuo com a segurança, conforme o item 6.7.1 da NR6. Chegamos a um ponto crucial: o certificado de aprovação, o CA. Nenhum equipamento pode ser considerado EPI sem um CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho. Mas atenção, existe a validade do CA para comercialização e a validade do produto para uso. Se a empresa comprou o EPI adequado, o CA está válido, você pode usá-lo até o fim da sua vida útil, desde que esteja em boas condições. Nunca jamais use um EPI sem CA ou com um número ilegível. A rastreabilidade é a sua garantia de que aquele equipamento foi testado e aprovado sobre as mais rigorosas normas técnicas da ABNT. Isso está no item 6.9.1 da NR6. Vamos agora para o cenário prático, começando pelo trabalho em altura regido pela NR35. Aqui o EPI é muito além de um simples cinto. Precisamos de um cinturão de segurança tipo paraquedista, talabarte duplo com absorvedor de energia e trava-quedas, todos com CA específicos para a atividade. O risco é óbvio, queda com diferentes níveis. O erro crítico: conectar o talabarte a uma estrutura que não foi testada ou que não é um ponto de ancoragem específico.
Lembre-se, o EPI só funciona se o sistema de proteção contra quedas for completo e inspecionado. No cenário de soldagem e corte, a proteção térmica é a prioridade. Os EPIs essenciais incluem a máscara de solda com escurecimento automático, avental, luvas e peneira de raspa para proteger contra respingo e calor. E não podemos esquecer do respirador para fumos metálicos, que previne de doenças como o pulmão de soldador. O risco aqui vai desde queimaduras graves até exposição à radiação não ionizante. Usar máscara com filtro de tonalidade inadequada é um erro grave que pode causar danos irreversíveis à visão. A escolha do EPI correto é vital para a saúde do soldador. A manutenção elétrica regida pela NR10 exige EPIs específicos para o risco elétrico e o termo do arco voltaico. As luvas isolantes de borracha, sempre com luva de cobertura, são indispensáveis e precisam de testes de elétricos periódicos. As vestimentas devem ser resistentes ao arco elétrico, com fator ATP, e os calçados sem componentes metálicos. O risco é claro, choque elétrico e queimaduras gravíssimas. Um erro crítico é usar uma luva isolante com furo ou sem teste de elétrico atualizado. A vida do eletricista depende da integridade e certificação desses equipamentos. Entrar em um espaço confinado, conforme a NR33, é lidar com atmosferas perigosas. Os EPIs aqui são de alta performance, respiradores autônomos ou linha de ar, cinturões com alças de resgate e, externamente, um tripé e um guicho de resgate. O risco é altíssimo, asfixia, intoxicação por gases tóxicos e até explosão. O EPI correto é aquele que garante a respiração segura e permite o resgate rápido. Um erro fatal é entrar sem as medições prévias da atmosfera ou sem um vigia treinado e equipado. A vida em espaço confinado depende de um planejamento rigoroso e dos EPIs adequados. Em obras offshore navais, os ambientes salinos e os riscos marítimos exigem EPIs específicos. O colete salva-vida, muitas vezes integrado ao cinturão, é obrigatório. A proteção ocular deve ser resistente a impactos e respingo. As luvas precisam ter alta resistência mecânica e química. O risco de queda na água é constante, além de esmagamento e corrosão acelerada dos equipamentos. É crucial usar EPIs resistentes à corrosão salina e que garantam a flutuabilidade. A visibilidade também é fundamental, por isso, vestimentas de alta visibilidade são essenciais nesses ambientes desafiadores. Na pintura industrial e no manuseio de produtos químicos, a proteção contra químicos é a prioridade. Os EPIs incluem macacões impermeáveis como Tyvek, respiradores com filtros específicos para vapores orgânicos e luva de nitrilo ou neoprene, que oferecem resistência química. Os riscos são dermatite, queimadura e intoxicação sistêmica por inalação ou absorção. Um erro crítico é usar um filtro de poeira para vapores químicos e não oferecer nenhuma proteção. A seleção do EPI deve ser baseada na FISP do produto e na troca dos filtros deve ser feita mediante se sentir cheiro do produto. Em operações de movimentação de cargas e içamento, os riscos de impacto e esmagamento são constantes. Os EPIs essenciais são o capacete com jugular para que ele não caia em caso de impacto, calçado com biqueira de aço ou composite, e luva de vaqueta para manuseio dos cabos. O maior risco é a queda de objetos de níveis superiores e o prensamento de membros. Um erro crítico e fatal é permanecer sobre uma carga suspensa, mesmo usando o EPI. Lembre-se, o EPI é a última linha de defesa, mas a distância segura é a primeira. Sempre inspecione os cabos e cinta antes de usar. Em áreas classificadas, onde há atmosfera explosiva, a prevenção de ignição é a chave. Os EPIs devem ser antiestáticos, como vestimenta com fibras condutivas e calçados dissipativos, para evitar o acúmulo de eletricidade estática. Ferramentas e lanternas devem ser intrinsecamente seguras com o certificado EX. O risco é a explosão por centelha estática. Um erro gravíssimo é usar roupas de tecido sintético que geram estática ou calçados isolantes. Em ambientes com refinarias ou silos, cada detalhe do EPI é projetado para não ser uma fonte de ignição.
projetado contra explosões devastadoras. Vamos analisar um caso real. Um pintor trabalhava dentro de um tanque usando tinta epóxi. Ele utilizava a máscara PFF2, que é para poeiras. O resultado: intoxicação aguda e internação hospitalar. O erro foi do trabalhador, mas a falha principal foi da empresa, que não realizou a medição da atmosfera e forneceu o filtro errado. Isso é um descumprimento do direito do item 6.6.1 da NR6, que exige o EPI adequado ao risco. Como engenheiro, eu digo, filtros mecânicos não retêm gases e vapores. A seleção do EPI deve ser baseada na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, a FISPIC. Não adivinhe, consulte. Outro caso impactante. Durante a montagem de um andaime em uma obra predial, um trabalhador estava com um cinto de segurança, mas não conectou o talabarte à linha de vida. Ele caiu de 6 metros, sofrendo uma fratura múltipla e traumatismo craniano. O erro foi do trabalhador, mas a falha foi da empresa. Foi a falta de supervisão direta e o treinamento prático insuficiente. Isso descumpre o item 6.7.1 da NR6, que é a obrigação do trabalhador usar o EPI corretamente. O EPI só protege se estiver corretamente conectado. A supervisão deve ser rigorosa em atividades críticas de altura. Não basta ter o EPI, tem que usar o certo. Agora, uma galeria de erros críticos que vemos no dia a dia. Capacete rachado remendado com fita não protege. Luva de raspa molhada com óleo perdem a aderência e a proteção. Óculos de proteção rabiscado reduzem visibilidade e aumenta o risco. Protetor auricular tipo plug usado como brinco não atenua o ruído e pode causar infecções. Se o EPI apresentar qualquer sinal de desgaste, dano ou perda de eficácia, ele deve ser rejeitado e substituído imediatamente. Não brinque com sua vida por causa de um equipamento vencido ou danificado. Para você, gestor técnico ou engenheiro, prepare um checklist profissional de auditoria da NR6. Verifique sempre o CA do EPI é válido e visível, a ficha de entrega está assinada e atualizada, o treinamento foi realizado e registrado, o EPI é compatível com o risco e com os outros equipamentos, existe um local adequado para a guarda e higienização e, é claro, os EPIs danificados são substituídos imediatamente. Se você marcou não para qualquer um desses itens, sua gestão de segurança está em risco. Use esse checklist semanalmente para garantir a conformidade total. Preservação da vida. Aplicar esses conceitos para separar amadores dos profissionais de excelência. Lembre-se, a NR6 salva vidas, o CA é sua garantia e o treinamento é um dever inegociável. O EPI correto é a última fronteira da proteção. Se você ficou com alguma dúvida sobre um EPI específico ou quer compartilhar uma experiência de campo, deixe seu comentário aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever no canal para mais aulas técnicas como essa e ativar o sininho. Segurança se faz com conhecimento. Até a próxima aula. Trabalho seguro, vida preservada.